Olá pessoal, você está no canal Rota SM. Para nós é um prazer muito grande ter vocês aqui conosco e o intuito desse canal é levar alegria, informação, entretenimento. Nós filmamos viagens, caravanas da igreja, cultos. Então este canal ele foi criado para esse propósito. E agora hoje nós iremos iniciar aqui uma série de vídeos com o tema Você sabia? Esses vídeos são curiosidades bíblicas. Nós iremos falar nesse vídeo sobre o rei mais sábio e mais rico que já existiu na face da terra. Um detalhe, nós estamos falando de um rei, nós estamos falando de um país, não de vários países, não de um império. Nós estamos falando da nação de Israel. Vem conosco. Eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Eu convido você para nós viajar na linha do tempo e nós iremos há 3.000 anos atrás. Nós sabemos que a história da humanidade ela é dividida em AC e DC. AC antes de Cristo, DC depois de Cristo. E nós iremos voltar 970 anos antes de Cristo. Nós iremos falar sobre Salomão. Quem foi o rei Salomão? Primeiro, ele foi filho de Davi com Batseba. Bom, pessoal, para nós entendermos melhor o que a Bíblia fala sobre esses reis, primeiro que a nação de Israel ela era formada por 12 tribos. E a tribo de Salomão era a tribo de Judá. O primeiro rei de Israel foi o rei Saul, o segundo foi Davi e o terceiro foi Salomão. Saul era da tribo de Benjamim, mas Davi era da tribo de Judá. E Salomão foi conhecido pela sua sabedoria. Quando Salomão foi coroado rei de Israel, o Senhor Deus apareceu a ele e falou para ele fazer um pedido, que ele poderia fazer o pedido que ele quisesse e Deus iria abençoar ele. Então já estava no coração, no propósito de Deus abençoar Salomão. E Salomão pede sabedoria. E quando Salomão pede sabedoria, Deus se agradou muito da humildade de Salomão e Deus falou para ele, porque você pediu sabedoria e não pediu riquezas, eu vou te dar sabedoria e riquezas. Lá em Provérbios, capítulo de número 9, versículo 9, ele fala assim, dá instrução ao sábio e ele ficará mais sábio. Dá instrução ao justo e ele crescerá em justiça. E no versículo 10, Salomão fala assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quer ser sábio? Tema aquele que foi o Criador de todas as coisas. A gente vê o retrato desse temor em Adão. A Bíblia fala que, lá no livro de Gênesis, o livro da criação, fala que Adão pecou, Adão e Eva pecou, e Deus veio visitar Adão. E aí quando Deus veio falar com Adão, Adão estava escondido. E o Senhor pergunta, Adão, aonde tu estás? E ele diz, ouvi a sua voz no jardim e temi. Temer a Deus é um princípio de sabedoria. Por quê? Porque Deus é criador de todas as coisas. Deus ele é pai, ele é provedor também. Então a palavra pai tem esse significado. Mas Deus também, ele tem um amor que nós não temos a dimensão do tamanho do amor de Deus para conosco. Nós não conseguimos dimensionar isso, porque Deus realmente ele é poderoso, ele está acima de todos os céus, ele é criador de todas as coisas, mas ele ama o ser humano, ele ama o homem que ele criou. E a Bíblia fala que esse homem que ele criou é imagem e semelhança dele. E ele tem sim o desejo de ter um relacionamento de pai para filho para conosco. Essa paternidade nós perdemos por causa do pecado. Então Salomão está falando aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
E o primeiro julgamento de Salomão foi um julgamento bem interessante, demonstrando que existia sim uma grande sabedoria que Deus tinha dado a Salomão. A Bíblia fala que duas mulheres, e a Bíblia diz que elas eram prostitutas. Uma teve um filho, 3 dias depois a outra teve um filho. E elas estavam em uma casa, só estavam elas. E à noite um desses bebês morreram. A mãe do bebê que morreu foi lá, tirou o bebê vivo da outra e colocou o bebê morto lá e trouxe o bebê vivo para ela. E ela fala, esse filho não é o meu. E a outra mulher fala assim, é seu sim. Então essa questão, essa demanda, foi a primeira demanda de Salomão. E chegaram ao rei Salomão, explicando, nós estávamos sozinha na casa, essa mulher aí, o filho dela morreu, ela veio, colocou aqui do lado do meu, pegou o meu, colocou do lado dela, e agora o filho morto é dela. Aí a outra falava, não é meu, é dela. Ficou aquela demanda. Então Salomão pega o menino, pega uma espada, e a Bíblia fala assim que ele falou, vou cortar ele no meio, e a metade vai ser de um, a metade vai ser de outro. A mãe falou, não, ao invés de você matar o meu filho, então você dá para ela criar. E a outra falou assim, não, pode cortar. Então aí Salomão julgou que a mãe que abriu mão do filho para o filho ficar vivo, essa era a mãe legítima. E a mãe que falou que podia matar o filho, essa não era a mãe, ela era a mentirosa e usurpadora. Então esse foi um dos primeiros atos de Salomão como rei. Mas Salomão também construiu o templo de Jerusalém. O pai de Salomão, o rei Davi, ele tinha muita vontade de realizar essa construção. Ele chegou a construir o palácio real, mas Deus não permitiu que Davi construísse o templo. E Davi passa todas as instruções para Salomão, e Salomão constrói o templo, e é por isso que existe a expressão Templo de Salomão, que foi Salomão que construiu o templo pela primeira vez. Bom, pessoal, seguindo a história de Salomão, Salomão começou a reinar muito jovem, 18 anos de idade, segundo aponta os estudiosos. Há quem diga que foi antes dessa data, mas o mais certo é essa data de 18 anos de idade. Salomão reinou em Israel por 40 anos e Salomão conseguiu preservar o legado que Davi deixou para ele, que foi a união de todas as tribos, e ele reinou durante 40 anos sobre essas tribos. Um detalhe curioso que temos a respeito de Salomão é que Salomão teve 700 esposas, ou seja, 700 rainhas e 300 concubinas, que são aquelas mulheres não oficiais. Ela tem relacionamento com o rei, mas ela não é um casamento, não é oficial. Oficial foi 700. Então, ao todo, Salomão tinha 1000 mulheres. E você sabia que a maioria desses casamentos era resultado de acordos? Salomão tinha tanta sabedoria que ele sabia negociar, ele era um grande gestor. Além de ser um grande gestor financeiro dentro da própria nação e ter um reino muito bem administrado financeiramente, com muita sabedoria, ele sabia lidar com relações externas. Então ele negociava, e a maioria desses acordos que ele fazia com outra nação, ele ganhava mulheres como presentes e ele se casava com essas mulheres. Então eram 700 mulheres que Salomão possuiu ao longo do seu reinado, e 300 concubinas, 1000 mulheres o total. Então Salomão foi conhecido como um grande gestor financeiro. Salomão deixou um legado literário, que é o Salmo 72, o Salmo 127 e os 3 livros que ele escreveu. Salomão deixou um exemplo de como negociar, porque o pai de Salomão, ele teve que pegar na espada e derrotar gigantes, exércitos, mas Salomão
ele já não precisou fazer tudo isso porque ele usou de sabedoria. Então Salomão foi um homem muito bom de negociação, e a Bíblia fala que ele acabou enriquecendo muito por causa dessas negociações. Então Salomão, ele tinha uma fortuna inestimável. Imaginar que uma pessoa tem um depósito, ou uma poupança, ou uma economia avaliada em 500 mil quilos de ouro, que era 500 toneladas de ouro. Essa era a fortuna de Salomão, mas era uma das economias. Está falando só de algo que ele tinha de reserva, né? Salomão foi um homem muito rico, foi o rei mais rico da terra. Então o ouro vale R$316 o grama, que mais ou menos que está a cotação. Se você for transformar isso em quilo, R$316 mil o quilo. Aí você multiplica por 500 mil, isso vai dar aí cifras de bilhões. Então estima-se que a fortuna de Salomão estava entre 40 a 70 bilhões. E olha lá o ser humano que viveu na terra para ter adquirido tamanha riqueza. Mas nós não devemos esquecer que Salomão era rei de uma nação, né? Então essa é a história de Salomão. Essas são as curiosidades. Alguém diz assim: Salomão não foi salvo porque Salomão praticou idolatria com as suas mulheres. Realmente Salomão teve um tempo que ele esteve desviado diante de Deus. Ele desagradou a Deus com atos relacionados à idolatria, e Deus o repreende. Mas eu, assim, particularmente, eu creio que Deus, ele salvou sim, que a alma de Salomão não vai ser perecível. Porque Salomão, na sua velhice, ele dá sinais, né? Ele acaba dizendo assim: tudo que eu conquistei, isso tudo foi vaidade e aflição de espírito. Então, assim, eu creio que Deus tem uma promessa e uma aliança com Davi, e que Salomão, através dessa aliança, foi alcançado. Mas a idolatria Deus condena, e com certeza a pessoa que pratica a idolatria, que adora outros deuses, isso é reprovável à luz da palavra de Deus. Aliás, a Bíblia trata isso como uma prostituição. Prostituição, por quê? Porque deixa o seu Deus e vai adorar outro Deus que não é Deus. Não é verdade? Então essas foram as curiosidades sobre Salomão, e no próximo vídeo nós estaremos falando sobre as 12 tribos de Ismael e as 12 tribos de Jacó, ou as 12 tribos de Israel. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida, e que a palavra de Deus continue sendo luz para o seu caminho, lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Muito obrigado. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí, canal JSM, lá no YouTube. Se você escrever tudo em maiúsculo, vai ficar bacana. Aí você se inscreve, dê aquele likezão poderoso, aperta o sininho de notificação, porque quando você aperta aquele sininho, você vai receber as recomendações do YouTube, e você, assim que nós lançarmos um vídeo aqui, vai vir a mensagem para você, vai ser enviada a mensagem para você, e você vai estar assistindo nossos vídeos. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.